E aí dava aula para antigo ginásio. E não tinha muita experiência do magistério e só aprendo muito. E aprendendo muito pouco a pouco, principalmente com as atitudes dos alunos. E uma das coisas que eu percebia, quando eu usava os mesmos métodos que sempre se ensinou, os alunos não tinham realmente interesse. E isso confirmou nas minhas salas. E depois, outra coisa que eu percebia, eu andando na classe dele, tinha alguns alunos que se mostravam tão interessados em algumas palavras, tal. Professor, me explica aqui que é a palavra hirto. E eu ficava todo feliz, né? Nossa, um aluno de ginásio querendo saber sentido dessas palavras aí. Ele explicava, cara, eu ficava muito feliz. Mas aí, na hora que eu andava naquela classe, e olhava as carteiras, debaixo das carteiras, o que eles estavam fazendo? Eles estavam, na verdade, respondendo as palavras cruzadas. Eles estavam falando essas palavras. Eles estavam fazendo charadas, né? Eles não estavam muito preocupados com a minha aula, né? Então, eu, em vez de dar bronca, em vez de eu pedir a conta, em vez de eu desistir disso, eu falei, bom, eles gostam de fazer uma questão lúdica, poder salado, palavras cruzadas, para tudo, né? Então, eu comecei a pensar nessa ideia de, quem sabe, já livros de autores contemporâneos, que o professorado já estou pedindo, e, em vez de fazer essa ficha de leitura, esse fichamento, então eu parei de pedir fichamento e comecei a brincar com ele, fazer dominó com os nomes dos personagens do livro, as ações que se desempenharam. Então, quem não tivesse lido, não conseguia jogar o dominó, né? Então, essas coisas todas eu fui aprendendo porque eles me ensinaram. E eles queriam brincar, né? Então vamos inventar brincadeira. Aí eu fui criando brincadeiras para eles, né? Então, no período da tarde, quando eu ia para a Ática, então eu comprei tudo isso e falando, nós temos que criar uma coleção, né? E tendo em vez da ficha, com uma coisa que nós vamos chamar de suplemento de trabalho, e com atividades lúdicas, né? Só com atividades lúdicas. Então, quem lê o livro, mesmo de uma maneira muito simples, então responderia, olha só, você tem aí na mão. Então, esse suplemento de trabalho, né, era uma coisa mais lúdica, e aí, né, esse fica de nível um pouco mais para cima, que é menos atividades lúdicas, mas aqueles como ia Pertida, a Escaravelha e Vilado, tá, e tudo, eram quase que, vamos dizer, 90% lúdicas. Pois é, poesia.